boa tarde a todos e todas. Hoje, no curso livre Tópicos Avançados em Economia Política Mundial, recebemos a professora Cristina Reis, recebemos com muita satisfação. Olá. Agora sim. E... Não sei se você vai continuar falando ou se eu posso falar. Eu vou continuar, porque eu deixei o som do YouTube ligado também. Então, eu fiquei me escutando 2 vezes. Tá bom. Então, agora, de fato, partimos, não é? Esse curso, Tópicos Avançados em Economia Política Mundial, é um curso organizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política Mundial, pelo Bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC, inclusive faz parte das atividades comemorativas relativas aos 10 anos do BCE, UFABC. É um curso também organizado pelo NIDS, pelo Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que atualmente é coordenado pela professora Cristina Reis, pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED, e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC. Antes de apresentar, não é, a professora Cristina Reis, e antes de fato a gente começar o nosso seminário, eu não poderia deixar de comentar a atual situação trágica que a gente está vivendo. Então, hoje, dia 6 de julho de 2021, no mundo, há cerca de 183 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19, não é? E aproximadamente 4 milhões de mortos. No Brasil, em particular, também, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, hoje, 6 de julho de 2021, temos mais de 18 milhões de casos confirmados e a terrível marca de 524.417 mortes. Chamo atenção para esses dados para manifestar o nosso profundo pesar e o nosso profundo repúdio pela forma que a pandemia no Brasil vem sendo conduzida, não é? Dito isso, eu passo para a apresentação da nossa convidada. A professora Cristina, além de ser uma excelente companheira de trabalho, não é? Ela possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Ela fez o seu mestrado na UFRJ em Economia e fez um doutorado sanduíche na UFRJ, também em Economia na UFRJ e na Universidade de Cambridge. E ela fez o seu pós-doutorado pela Universidade Técnica de Berlim. Atualmente ela é professora da UFABC, coordenadora, como eu disse há pouco, do NIDS, UFABC. Ela tem experiência na área de economia internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: cadeias globais de valor, desenvolvimento, investimento público, estrutura produtiva, comércio internacional e economia política internacional. Além desses aspectos, atualmente a professora Cristina, ela é conselheira do Corecon São Paulo. Cris, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e fica muito à vontade. Bom, boa tarde. Obrigada, Gabriel, por me conceder esse espaço. Primeiro, eu quero fazer minhas as suas palavras quanto à crise, né, o lamento e o repúdio, o lamento à situação, né, da pandemia e o repúdio com relação às ações tomadas pelo governo federal para enfrentá-la aqui no Brasil. E, bom, agora eu gostaria de saudar vocês, saudar o Gabriel, agradecer o convite. Ele que é um excelente colega de trabalho, a gente se dá muito bem e tem vários projetos em andamento juntos. Também queria cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Imagino que tenham ex-alunos e futuros alunos e alunas. Então, né, dou um abraço afetuoso para todos e todas e também para outras pessoas, professores, colegas, amigos que estejam participando e nos escutando. Bom, para mim é sempre uma grande satisfação participar das atividades
desse programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, que é uma conquista, assim, muito grande da UFABC, e eu tenho muito orgulho desse programa de pós-graduação, e sou muito feliz por poder participar e realizar pesquisas associadas ao programa. E, bom, hoje fui convidada para tratar dessa temática que acabou virando o meu mantra, que é o de cadeias globais de valor, e toda vez que eu venho conversar sobre isso, eu preciso fazer uma introdução para dizer, olha, a gente usa esse nome, mas de uma forma crítica, né? Porque a denominação cadeias globais de valor, ela veio de uma narrativa que a gente pode chamar de mainstream em economia internacional, e a partir das instituições multilaterais, do FMI, do Banco Mundial, da ONU, e até mesmo dos braços da ONU mais progressistas, como a de Comércio e Desenvolvimento, que é a UNCTAD, e a de Desenvolvimento Industrial, que é a UNIDO, e também da OCDE. Bom, a gente tem um grupo de pesquisa constituído na UFABC, chamado Grupo de Pesquisas em Cadeias Globais de Valor, que integra o NIDES, que é o núcleo que o Gabriel já se referiu e que eu coordeno. E nesse núcleo, no grupo de pesquisas de CGV, temos diversos docentes e discentes, entre eles o Gabriel, né, que eu já falei que a gente faz muita pesquisa junto, mas também a minha sócio fundadora do grupo de pesquisa é a professora Fernanda Cardoso. Atualmente ele é coordenado pelo professor Guilherme Magacho, que está na França trabalhando. Bom, essa apresentação aqui, diferente das outras que eu venho fazendo nesses webinars da vida, eu vou tentar alcançar mais profundidade e caprichar mais no meu economês. Mas se tiver num nível, assim, muito exagerado, aí vocês me chamem a atenção, por favor, eu não estou acompanhando pelo YouTube, senão eu não consigo dar conta de tantas variáveis ao mesmo tempo. Então, Gabriel, você me fala, ou faz uma intervenção aí, se alguém pedir algum esclarecimento específico, que pode ser interessante fazer nesse mesmo momento, do que esperar até eu terminar a fala. Eu não tenho problemas em ser interrompida, tá? Bom, o que eu me planejei? Eu não vou compartilhar minha tela e nem mostrar slides. Eu vou aqui tentar, de uma forma organizada, apresentar o tema de cadeias globais de valor da seguinte maneira. Primeiro, uma discussão teórica sobre o conceito de cadeias globais de valor. Em seguida, a discussão empírica sobre as métricas das cadeias globais de valor. E por fim, fazer uma discussão um pouco trazendo para a atualidade da economia política nesse momento de pandemia e do pós-pandemia, o que tem acontecido com as cadeias globais de valor em termos gerais e quais seriam as principais transformações em jogo, né? Até porque eu tenho que fazer uma palestra sobre esses desafios depois de amanhã, então já venho refletindo sobre isso há algumas semanas, calhou de coincidir na mesma época, eu tentar cumprir esse desafio de entender quais são as grandes transformações em jogo, né, nas cadeias globais de valor. Então, esse é o nosso roteiro. São 3 pontos, eu tenho mais ou menos mais uns 40 minutos, vou tentar me ater a eles, tá? Então, sobre a discussão teórica. Nesses artigos, o professor Gabriel deve ter compartilhado algumas sugestões de referências que eu forneci, e nesses e nos demais que eu venho produzindo, em geral, eu faço ou uma discussão teórica ou uma discussão empírica sobre as cadeias globais de valor, ou ambos, e sob diferentes lentes, né, de acordo com diferentes recortes. Também, em sua maioria, esses artigos não são somente meus, são feitos em coautoria, e aí tem diversas cabeças me ajudando a refletir sobre esses temas. Então, essa pesquisa, de modo nenhum, é uma pesquisa autônoma, somente minha, e o que eu vou trazer aqui é fruto de um aprendizado compartilhado com muitos amigos e amigas, tá? E também com alunos e alunas que vêm desempenhando pesquisas nessa área também. Bom, do ponto de vista teórico, né?
o conceito cadeias globais de valor começou a ficar famoso ao longo da primeira década dos anos 2000. Precisamente em 2004, houve uma reunião que congregou alguns dos que são tidos como os principais autores sobre o tema internacionalmente. Gary Gereff, John Humphrey e Timothy Sturgeon. Tá? Sturgeon do MIT, Humphrey de Sussex, se não estiver errado, mas é da Inglaterra, e o Gereff de Duke, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eles participavam de um projeto internacional financiado pela Rockefeller Foundation. Tá? E nesse projeto, eles desenvolviam teorias que já tinham anteriormente sobre cadeias produtivas internacionais, sobre cadeias de fornecimento, sobre supply chains, commodity chains ou productive chains, tinham vários nomes, porque essa área de estudos, ela nem era dominada por economistas, mas sim por engenheiros, né, ou por administradores de empresas, e chegando aí na discussão, sociólogos, geógrafos também. Nessa adaptação dos diversos termos para se referir a todos os agentes que participam do processo produtivo de um bem ou de um serviço, que ficou chamado, que foi denominado cadeia global de valor, a tentativa era achar um nome mais genérico para não se referir somente a uma etapa da cadeia, como dá a ideia, por exemplo, o termo de supply chain, né, que é a cadeia de fornecimento. Então, queriam que fosse um termo bem genérico, geral, e que tem bastante influência da teoria do valor do Michael Porter, né, que é considerado aí, vou colocar entre aspas, o papa, né, da administração de empresas, como curso, como ciência, a partir lá dos Estados Unidos, e que desenvolveu bastante, e ficou famoso, né, teve vários best-sellers relacionados ao termo de vantagem competitiva, né, as 5 forças do marketing, as forças que influenciam um país ou uma empresa nos seus modelos de negócios, né. Então, essa abordagem das cadeias de valor teve, desde sempre, uma grande preocupação com a governança das cadeias. Quais formas hierárquicas e de contratos e de relações entre esses agentes eram estabelecidas nos diversos setores industriais ou nos diversos mercados, dependendo aí da unidade de análise escolhida, tá? Por que eu falo que eu faço uma visão crítica a esse termo, né? Porque o termo cadeia global de valor, primeiro, ele dá uma ideia de que são sempre globais, o que não é verdade, né? Existem cadeias regionais e cadeias locais, e também ele retira do foco, né, a origem exatamente do valor dessas cadeias, que é o trabalho, né? O trabalho de pessoas, de empregados que vendem a sua força produtiva, a sua mão de obra, em troca de salários, né? Então, não é a mesma coisa dizer cadeia global de valor ou divisão internacional do trabalho, mas são duas faces diferentes de um objeto que a gente pode investigar a partir de diferentes pontos de vista, né? Então, eu prefiro falar em divisão internacional do trabalho, em tributo e considerando o legado da visão marxista de teoria do valor, a visão da teoria do imperialismo, e em seguida a visão dos estruturalistas latino-americanos sobre a divisão centro-periferia dos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais, tá? Então, as cadeias globais de valor são entendidas como um fenômeno que faz parte da globalização produtiva e financeira, está inserido totalmente na lógica de financiarização
das empresas e dos estados, se a gente quiser falar, a partir dos anos 80, 90, e que corresponde não somente ao jogo internacional da acumulação de capital, né, mas também à competição interestatal entre estados por poder e riqueza. Então, eu venho dizendo, quem fez, não sei se aqui tem presentes os meus alunos de Economia Política Mundial, que, teoricamente, é a disciplina que antecede essa daqui, que são os tópicos especiais de Economia Política Mundial. Mas eu venho tratando essas relações da economia política mundial a partir dessas duas grandes dimensões, ou desses dois grandes processos que são entrelaçados, que é o de acumulação de poder e o de acumulação de riqueza. Do lado de acumulação de riqueza, toda a lógica do capital financeiro, e aí eu prefiro as análises marxistas, e aí tem diversas tradições, a gente não vai entrar nesse mérito aqui para entender essa lógica de acumulação de capital, mas também uma lógica que respeita, vamos dizer, uma mais realista, né, da economia política internacional, que é a discussão das relações entre os estados e a necessidade dessa rivalidade, dessa competição, até mesmo para alimentar essa dinâmica de riqueza pelo lado da acumulação do capital. Então, a gente poderia lembrar aqui daquela grande discussão que teve nos anos 70, em ocasião da chamada crise de hegemonia estadunidense, né, em que se aventou a possibilidade do planeta estar experienciando uma transição hegemônica, em que se aqueceu esse debate sobre a predominância dos estados ou das empresas nas relações mundiais, né? Então vieram as visões liberais, as visões mais realistas, as visões marxistas sobre essas relações, e eu me coloco ali, já abrindo, assim, me coloco num lado meio posicionado entre o realismo e o marxismo, que vai dar importância tanto para as empresas quanto para os estados nessas relações. E aí eu compro muito a visão do professor da UFRJ, né, no qual, José Luiz Fiore, eu participei do grupo de pesquisa dele, e eu concordo que o que alimenta esse sistema mundial, usando o tema do Immanuel Wallerstein, são sim as disputas interestatais e intercapitalistas, que precisam dessa competição para que o sistema não encontre a sua entropia. Então, não é interesse do sistema, mundo, que exista uma grande nação hegemônica sempre estabilizando o sistema. O sistema, ao contrário, precisa de desestabilização. Assim como a lógica de acumulação do capital precisa da acumulação primitiva, precisa usurpar, precisa se apropriar através da força política de capital ou de recursos para a produção, ou a lógica interestatal também é da disputa, da busca por condições extraordinárias, por poder de mercado, por lucros cada vez maiores. Então, essa lógica de ambos os processos, tanto o econômico, por assim dizer, quanto o político, mas eles são entrelaçados, muito ruim dividir assim, do capital e das relações entre estados, aquecida, né, ela precisa dessa rivalidade e dessa disputa. Então, a partir dessa situação, a gente pode entender a própria formação dessas cadeias produtivas internacionais ou da divisão internacional do trabalho como um resultado de fatores políticos e econômicos associados a esses processos e que vão determinar o que é produzido por quem nas diferentes cadeias produtivas, né? O que cada empresa de cada país faz nas cadeias produtivas é muito importante para determinar, não é o único fator, mas tem uma boa significância para determinar a qualidade dos empregos
e do nível de salários de uma economia, gerados em uma economia, e o quanto esses empregos e essas atividades vão motivar, impulsionar as outras atividades econômicas, depende de fatores estruturais, institucionais, e da própria qualidade dessas vagas e desse salário associado a esse emprego de uma empresa que se insere na lógica das cadeias internacionais produtivas. Tá? Espero não estar me repetindo muito, mas realmente, como esse tema é muito complexo, a gente tem que evitar generalizações e considerar diversos fatores que influenciam essa especialização produtiva e que, por sua vez, vão afetar em maior ou menor grau o desenvolvimento econômico e social de um país, tá? Então, essa ponte da inserção externa de um país nas cadeias para o desenvolvimento desse país depende de diversos mecanismos. E isso que torna toda essa temática muito interessante para mim. Então, eu estudo cadeias globais de valor para ver o quanto ela explica o desenvolvimento econômico, por exemplo, do Brasil e de outras nações em desenvolvimento, e como esses países poderiam se associar ou participar dessas cadeias de uma forma que gere melhores resultados em termos distributivos, né? Elevar a renda, elevar a riqueza, não só pessoal dentro de um país, mas também funcional, né, dos trabalhadores em relação aos capitalistas, e interseccional, de gênero, étnico-racial, geográfica e assim por diante. Então, esse método que parece ser, ele acaba trazendo elementos diferentes para análise, mas ele tem uma coerência associado ao estruturalismo latino-americano, vou dizer assim, mais progressista. Porque dentro do estruturalismo latino-americano, como escola de pensamento teórica, existiram e existem ainda visões conservadoras ou que enfocam muito o desenvolvimento material das forças produtivas, deixando de lado as instituições e também as outras desigualdades que devem ser consideradas com igual relevância para a análise, como as desigualdades interseccionais que eu acabei de mencionar, né? E a parte de tudo isso, ainda tem a discussão sobre o conceito de desenvolvimento em si, por si só, né? Então, há muito tempo, os estruturalistas vêm falando que o desenvolvimento não pode ser entendido através de uma lógica etapista, em que existem estágios iniciais, intermediários e finais, né, de desenvolvimento. Então, no mesmo tempo histórico, existem nações com determinado nível de renda e patrimônio, e outras com níveis de renda, patrimônio inferiores, e que isso faz parte da própria lógica de acumulação de capital. Essas assimetrias constituem essa divisão internacional do trabalho, e elas, exatamente, a lógica dessa acumulação precisa dessas assimetrias, porque ele é produtor de mais assimetrias, e se houvesse maior simetria, poderia até ia contradizer o espírito dessa acumulação, que é para adquirir cada vez mais poder de monopólio, se a gente quiser falar em termos de mercado, mas também poder nas relações de classe entre trabalhadores e capitalistas, tá? Que mais? Então, assim, essa aqui, eu acabei de dar mais ou menos o referencial teórico que eu tento respeitar, e isso é muito importante, porque vocês estão vendo que em nenhum momento eu estou dizendo que a lógica da divisão internacional do trabalho nessas cadeias é explicada, por exemplo, pelos
custos relativos dos fatores produtivos, tal qual a mão de obra ou o trabalho. Sim, esse é um componente importantíssimo, mas não é o único componente, nem tampouco as dotações relativas dos fatores, né? Por exemplo, capital e trabalho, como prescreve a teoria tradicional de comércio internacional, que é a teoria das vantagens comparativas. Então, a gente tem uma abordagem crítica à teoria das vantagens comparativas, e aí a gente pode elencar diversos fatores para criticá-los, internos e externos, né? Então, internos, por exemplo, tem teorias das vantagens comparativas que consideram vantagens somente estáticas e não dinâmicas, desconsideram outros fatores de produção, tem diversas premissas que não são realistas, desde da simetria de informações com relação à tecnologia, até a forma como se desenham as demandas agregadas das diferentes nações envolvidas, além de partir de uma lógica macroeconômica pelo lado da oferta, né, em que o que determina as posições de equilíbrio nos mercados, né, as posições de quantidades e preços, sejam tão somente, dependem basicamente dos recursos disponíveis e da inexistência de falhas de mercado, né? Então, para além das falhas de mercado, se a gente tiver um ponto de vista a partir da demanda, né, o que determina essas posições de equilíbrio são mesmo os gastos, né, dessas economias, dos agentes dessas economias, sejam empresas ou sejam famílias, e até das condições macroeconômicas relacionadas, por exemplo, para o ambiente de crédito, que vai influenciar bastante o investimento produtivo, tido aí como a principal variável para entender essa trajetória, né, de crescimento e de desenvolvimento econômico de uma nação. Tá? Para além disso, tem uma outra preocupação que a gente precisa agregar, né, que já faz mais de 30 anos que não pode faltar, que é a preocupação da sustentabilidade. Então, desenvolvimento nessa concepção, ela precisa ser, ao mesmo tempo, inclusivo, né, redutor de desigualdades entre as pessoas e entre as funções, mas também sustentável, né, que não prejudique e até, quem sabe, contribua para a sustentabilidade, né, para a ecologia, para o meio ambiente. Por fim, né, falando aqui de todas as questões teóricas que eu venho me atormentando há algum tempo, eu estava dizendo que essa lógica do desenvolvimento não é etapista, mas ela precisa ser também não eurocêntrica e não economicista, no nosso caso, dos economistas, né? Desenvolvimento é um conceito de natureza interdisciplinar, e eu acho que isso é bastante claro, não preciso explicar muito, né, que tem diversos elementos que precisam ser considerados para entender o que é o desenvolvimento, mas também os diversos povos vão ter seus próprios paradigmas e conceitualização do que consideram desenvolvimento, né, que para além da renda per capita ou de condições materiais de vida, vão envolver outros indicadores, outros valores, outra cultura, outra ética, e cada povo vai ter, assim, o que poderia, né, formar o que considera o desenvolvimento. Quando a gente fala assim, sempre, para mim, vem a dificuldade, sim, mas então, qual que é a visão de desenvolvimento dos brasileiros e brasileiras, por exemplo, né? E aí a resposta que me vem à cabeça é não sei, não sei mesmo, né? Ao que parece, a maior parte dos brasileiros e brasileiras busca emular o padrão de vida do que consideram as nações desenvolvidas, né? Como se estivesse num outro patamar, estão de bens, de oferta de bens públicos, de renda, de segurança
do trabalho, de segurança pessoal, de fato estão numa condição muito diferente, mas será que o que a gente quer é alcançar a condição deles ou queremos uma noção própria do que é uma sociedade desenvolvida? Né? Então, esse é um tipo de discussão que precisa ser fortalecido, né? E para aumentar, inclusive, e isso esbarra, com certeza, no que a gente chama de conscientização e reflexão sobre a própria condição e papel nesse desenvolvimento, né, nesse processo de acumulação do capital e de rivalidade entre empresas e entre estados. Tá? Uma situação bastante complexa e difícil de discutir, tá? Porque os intelectuais, os acadêmicos, muitas vezes têm a sua visão do que é o desenvolvimento, mas não têm, de fato, uma consciência do que é a visão popular do desenvolvimento, tá? Eu mesmo faço essa autocrítica, porque é uma preocupação que tenho, e estou aqui abrindo meu coração, como eu sempre faço. Bom, feita esse preâmbulo teórico, né? Agora ficam as dificuldades sobre como medir as cadeias globais de valor, né? Então, vamos lá. A gente falou que as cadeias globais de valor funcionam com a fragmentação em torno do mundo das diferentes atividades e tarefas dos processos produtivos, de bens e serviços, por exemplo. Muito bem. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, para entender essa cadeia de valor, e entender quem está especializado em quê, em termos de países e de empresas, é ter um mapa dessa cadeia, né? Entender que tipos de atividades produtivas estão sendo desempenhadas pelos funcionários de uma determinada empresa, das empresas de uma determinada cadeia. Né? E aí tem um aspecto óbvio no entendimento da hierarquia, da governança dessas cadeias, é que elas são lideradas por grandes empresas transnacionais. Né? Então, pouco mais de 100 empresas transnacionais de origem, em geral, dos países que a gente considera avançados ou já industrializados, que eu vou chamar aqui de centro, dominam essas cadeias internacionais. E elas estão presentes na maior parte dos países do mundo, principalmente nos de renda alta, de renda média alta, e talvez até de renda média baixa. Então, por exemplo, no Brasil, eu acredito que constam quase todas as grandes multinacionais dos diferentes segmentos industriais, pelo menos aqui no nosso território. Né? As atividades que essas empresas desempenham aqui, em geral, também estão voltadas para o próprio mercado doméstico. O Brasil, portanto, está integrado nessas cadeias, mas como um mercado absortor de tecnologia e das atividades que são consideradas de maior valor adicionado dessas cadeias, e também como um mercado que fornece para o exterior matérias-primas e alimentos, fundamentalmente, através de suas exportações, que hoje estão cada vez mais baseadas em commodities e alimentos. Né? Ainda tem aí quase uns 50% da composição dos manufaturados, mas o fato é que a nossa pauta exportadora vem se reprimarizando, baseada sobretudo na soja. Né? Então, os dados desse primeiro semestre de 2021 nos mostram que a soja já corresponde a quase 20% da nossa pauta de exportação, seguida por minérios de ferro, se não estou enganada, petróleo cru e farelo de soja e outros produtos de origem de recursos naturais. Tá? Então, essa pauta exportadora mais baseada em commodities, enquanto temos uma pauta importadora muito baseada, mais de 90%, em manufaturas, e boa parte dela de média e alta intensidade tecnológica, nos mostra que o Brasil está inserido nessas cadeias, nessa primeira foto, a partir, sendo como um mercado absortor de tecnologia, de produtos de maior intensidade tecnológica e fornecedor de alimentos e matérias-primas. O que isso significa para o desenvolvimento inteiro?
né? Isso eu ainda nem comecei a falar ainda das outras métricas, mas isso significa, do ponto de vista da especialização em commodities, tá? Essas que eu mencionei, um baixo poder gerador dinâmico desses setores tradables para os demais setores. Eles empregam pouco, tá? E têm uma produtividade alta, mas os seus efeitos, a sua alta produtividade não está, provavelmente, porque isso também é bastante difícil de provar, engendrando um mecanismo positivo sobre as outras atividades econômicas, no sentido de exercer mercado para a capacidade produtiva do tecido, da matriz como um todo do país, e nem desses salários que são bem remunerados, mas para uma fração muito pequena da população, engendrarem qualquer esquema de positivo, de efeito pelo lado da demanda. Tá, então, o que isso significa, né? Significa que poderiam ser criados mecanismos que transformassem essas atividades mais capazes de propulsionar ou impulsionar outras atividades produtivas no nosso mercado, no nosso território. Um deles seria, por exemplo, a política de compras estatais. Então, isso era o que a gente tinha na Petrobras até um tempo atrás, em que existia, assim, políticas que a gente chama de public procurement, né, de compras dessa estatal e de outras também, que incentivavam a geração tecnológica interna. E por que a tecnologia, né? Então, a tecnologia é tida como uma das principais, se não a principal linha divisória entre centro e periferia, né? Os direitos de propriedade intelectual sobre as patentes e demais mecanismos de conferir propriedade de um conhecimento, de uma estratégia ou técnica produtiva para os diversos produtos e serviços, em geral, são detidos também por esse centro mundial, né? E isso acaba fazendo com que, para se desenvolver, ou os países tentem adquirir, os países em desenvolvimento, a periferia, adquira, compre essa tecnologia e pague os direitos para usá-las, ou imite na base da cara dura, podemos dizer assim, né, copiando tecnologias ou ferindo aí alguns acordos internacionais sobre proteção de propriedade intelectual. Tá, mas ainda voltando às métricas, né, das cadeias globais de valor. Olhar somente a pauta exportadora e importadora nos diz muito pouco sobre essa cadeia produtiva, porque ali nós temos a comercialização de bens finais, né? É preciso entender, então, aonde foi gerado os valores associados às diferentes atividades de cada processo produtivo. Então, há pouco tempo, já faz uns 8 anos, em 2013, a OCDE e a OMC, Organização Mundial do Comércio, lançaram essa base, que já está bastante conhecida, que chama TIVA, que é Trading Value Added, que, através da unidade país, consegue, pelo uso conjunto de matriz e subprodutos, detectar a origem do valor adicionado contido nas importações, nas exportações dos diferentes países, né? E isso pode dizer um pouco sobre a qualidade, ou na qualidade não, sobre como os países estão participando dessas cadeias, mas exatamente não nos dizem a qualidade. Então, por exemplo, um país como o Brasil tem tido mais ou menos um índice de 10% do que a gente chama do indicador para trás nas cadeias, que significa a participação do valor adicionado importado nas nossas exportações. A partir desse número, erroneamente, os jornais vêm dizendo que a nossa integração nas cadeias é fraca. Mas se a gente pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que é altamente integrado às cadeias, a gente vai ter um indicador do mesmo nível, do mesmo patamar, em torno de 10%. Então, o indicador
por si só, não nos diz nada sobre essa qualidade da inserção. Países de diferentes qualidades e portes, até tamanho populacional, a importância do segmento exportador e importador, ou da quantidade de comércio para o PIB, diferentes, até dotações de recursos, de fatores produtivos, serem comparados somente a partir desses índices, é de uma pobreza analítica muito grande. Então, qual seria a solução? Bom, a gente não tem nenhum dado público disponível sobre o que as empresas produzem aonde, né? E as empresas não vão fornecer esses dados, porque esses dados são estratégicos, inclusive eles fornecem aí diferenciais competitivos e são cálculos financeiros realizados justamente para maximizar cada vez mais essa margem de ganho dos capitalistas ou dos acionistas dessas empresas. Então, a gente precisa buscar essa informação de formas variadas, né? E aí vem as dificuldades empíricas, e aí eu vou comentar um pouquinho, a partir desses trabalhos que eu indiquei como referência, o que a gente tem feito para medir essa integração, né? Então, assim, por exemplo, no artigo que publiquei com o professor José Paulo Guedes, esse ano, na HOPE, né, que é Review of Political Economy, e vai falar sobre as relações centro e periferia nas cadeias farmacêuticas, a gente divide os indicadores em intensivos e extensivos. Então, a gente olha a composição da balança comercial, aí depois a gente olha para os dados em valor adicionado, que eu acabei de mencionar. Poderíamos também ter olhado, agora não tenho certeza se a gente colocou nesse estudo, mas em geral eu incluo os dados de complexidade econômica das exportações, né, que é aquele indicador desenvolvido por MIT, por Harvard, que está no Observatório da Complexidade, e que no fundo é um indicador bem simples também, e que não diz muito sobre esse tipo de integração. Ele apenas mostra qual que é a quantidade, né, de bens exportados por um país e quão ubíquos esses bens são ou não. Se o país está exportando algo que muitos outros produtores estão exportando, ou se é um produto mais raro nos mercados. Esse indicador de complexidade econômica, em geral, a partir dos estudos feitos, tem relação, sim, com o nível de crescimento da renda per capita ou do desenvolvimento, dependendo da métrica utilizada, mas também não nos diz quem produz o que e aonde, e não dá uma ideia mais profunda sobre esses mapas das cadeias de valor, né? Então, tudo bem. Aí, voltando aos indicadores extensivos, a gente tem os de complexidade, os tradicionais em dólar brutos, os em valor adicionado de comércio, e a gente pode olhar também para a estrutura produtiva, contrastando com a pauta exportadora, né? Então, ver quais tipos de atividades econômicas são produzidas em cada país, e quão empregadoras elas são. E para olhar os indicadores intensivos, a gente começa a ver os detalhes, né? Qual que é o nível de salários os níveis de salários dessas atividades produtivas nos diferentes países. Qual que é a participação dos salários no valor adicionado desse setor? Esse dado existe, esse dado está presente, por exemplo, na Unido, mas é um dado não aberto ao público, a gente precisa comprá-lo, tá? Outro indicador intensivo, que é muito importante, é o preço médio das exportações. Então, um país, por exemplo, como a Indonésia, ela tem uma pauta exportadora bem concentrada em produtos de alta intensidade tecnológica. Aí um desavisado pode ver isso e falar assim, olha, tá vendo? Isso explica, a Indonésia está se tornando um país avançado, porque o seu produto detém maior intensidade tecnológica. Mas aí, se a gente vai olhar no detalhe, a gente pode perceber que esses produtos são semicondutores mais na linha de commodities, que são comoditizados, cujo preço é bem baixo, né? Mas está classificado dentro do segmento de eletrônicos,
juntamente com um computador inteiro, por exemplo, ou com toda a CPU lá, os chips que conferem a inteligência ao computador. Ou seja, dentro do mesmo setor de classificação das atividades produtivas, a gente encontra diferentes quantidades de valor adicionado, né? Mas eles estão classificados ali juntos, e geralmente essa atribuição à intensidade tecnológica é feita com relação ao setor em nível de 2 dígitos. Mas se a gente fosse aprofundar isso para o nível do 4 ou de 6 dígitos, a gente teria uma classificação completamente diferente, né? E aí atraria bens de diferentes produtos, de diferentes setores. Então, até mesmo dentro do setor alimentício, por exemplo, considerado mais tradicional, ou têxtil, considerado de baixa intensidade tecnológica, existem atividades que que adicionam muito valor e que são bastante intensivas em conhecimento e tecnologia, né? E isso as classificações tradicionais não nos permitem ver. Então, quando a gente pega as exportações do preço médio por setor, a gente já consegue ter uma separação de resultado. Então, dentro do setor farmacêutico, olha, as exportações de Índia, ou as exportações de fármacos da Irlanda, ou os fármacos da Suíça, a gente vai constatar uma diferença no preço médio, né, desses produtos. E isso já nos ajuda a tentar entender esse tipo de engajamento nas cadeias de valor. Então, é muito provável que países como... que a Índia é complicado, porque em IPA eles estão bem, mas pegar a periferia, o México, que é um considerável exportador de fármacos, esteja participando tanto da produção de bens, quanto das atividades menos intensivas em tecnologia, e conhecimento e em valor, do que os Estados Unidos, ou do que os outros polos dessas cadeias mundiais, que são a Alemanha, Suíça e Japão, tá? Tá, então, esses dois, ainda olhando para os indicadores intensivos, a gente pode, eu já falei, olhar então para essa participação dos salários no valor adicionado, e vai constatar grandes diferenciais, e também os fluxos, aí a gente precisa olhar e avançar no olhar financeiro das cadeias, né, e vai ver que os fluxos de propriedade intelectual nos dizem muito sobre essa divisão centro-periferia, sendo que, considerando o total, né, das atividades e dos fluxos, existem pouquíssimos países superavitários no mundo, conforme mostra a pesquisa do Zé, ou da professora Maria Carlotto. Aí tem um paper bem legal sobre isso, de 2015. Bom, ainda sobre métricas, né, aqui a gente está falando através da unidade de análise empresa, a gente pode imaginar a unidade de análise, perdão, a gente está falando da unidade de análise país, a gente pode e precisa olhar para a unidade de análise empresa, né? Então, a gente precisa entender as cadeias a partir da organização das empresas, principalmente das grandes transnacionais que dominam essas empresas. Pensando nisso, eu fiz um esforço no artigo do Journal of Manufacturing Technology Management, e também no artigo da Revista de Economia Industrial da francesa, que eu não vou falar o nome da revista em francês, porque o meu francês é péssimo, mas em ambos, que são uma continuação do outro, eu e os meus coautores, por exemplo, André Barroso, a Eliane Araújo e o Knut Blind, que foi com quem eu trabalhei lá na Universidade Técnica de Berlim, tentamos olhar para as variáveis financeiras das empresas a partir dos balanços que são publicamente divulgados por aquelas que têm ações em bolsa, ver a composição dos seus custos em termos de tipos de atividades, né? E aí a gente defende que, grosso modo, as atividades produtivas que estão englobadas nos chamados costs, que são os costs of goods sold, né? Os custos produtivos, vão refletir as atividades mais tangíveis das cadeias, aquelas atividades relacionadas à transformação, né, de matérias-primas em produtos, falando aqui no caso da indústria, que foi o meu foco de estudo. E já os OPEX, que são
a Operation Expenses, são as despesas aí de operação, vão refletir os gastos nas atividades intangíveis, né, chamadas atividades de escritório, desse processo produtivo. E aí inclui P&D, design, engenharia, logística, marketing, né, tanto as antes da produção quanto as depois da produção, ou seja, da transformação. Né, e aí marketing, também logística, serviços pós-vendas. Tá? Então, a ideia de olhar para esses dois grupos de despesas, e infelizmente a gente não consegue olhar mais no detalhe, porque os balanços de pagamentos não divulgam isso, mas teria que olhar um a um, isso seria um serviço bem legal, se alguém aí estiver disponível, quiser trabalhar comigo, mas é muito difícil também conseguir essa informação, a gente pegou o que tinha disponível no Bloomberg. A gente observa que boa parte dos custos produtivos das empresas, mas boa parte mesmo, 80%, ainda se concentra em produção e cerca de 20% no escritório. Mas isso não significa dizer que o valor adicionado das atividades também se distribui assim. Muito pelo contrário, né? O valor adicionado é justamente a diferença, né, entre o preço final das receitas, as receitas finais de um bem, e os custos, né? E eles refletem tanto o lucro, né, as rendas do capital, vou resumir assim, quanto os salários, né? Então, existe aí uma identidade fundamental. A gente consegue ver nos balanços das empresas também quanto que se paga em salários, em algumas vezes dividido por atividade, né? Mas isso não é muito comum também. Mas o diferencial de salário já nos ajudaria a entender um pouquinho quanto de valor é adicionado em cada atividade. Mas a gente precisaria também dos dados sobre o retorno em termos de lucro de cada atividade. E essa conta, ela é realmente muito complexa de ser feita, né? Poucas empresas, na verdade, mesmo das grandes transnacionais, conseguem realizar com precisão esse cálculo sobre o retorno que $1 investido em marketing de um determinado produto confere, tá? E aí, isso deveria ser somado aos salários para a gente ter o valor adicionado. Então, a dificuldade empírica é muito grande, porque as próprias empresas não têm essa informação. E se tem, obviamente não vão querer compartilhar, porque é um segredo industrial, né? Depende é uma estratégia industrial. Então, tudo isso para dizer, a informação sobre a quantidade de valor adicionada por cada atividade é muito nebulosa, talvez até inexistente. Portanto, inferir que existe a tal da curva sorriso, né, que é comumente adotada na narrativa sobre cadeias globais de valor, é um passo analítico muito descuidado, eu diria assim. Né? A gente pode imaginar, né, pessoal, então, quer dizer, o que diz a curva sorriso, para quem não conhece? Curva sorriso, que foi sugerida por o presidente da Acer nos anos 90 para a sua empresa, e depois foi generalizada para o setor de computadores, depois para o setor de eletrônicos, e depois para todos os setores, diz que as atividades de chão de fábrica, de transformação produtivas, adicionam menos valor do que as atividades de escritório, as atividades intangíveis, como marketing, P&D, etc. e tal. Então, se imagina que tantas atividades intangíveis do começo da cadeia, opa, está espelhado aqui, P&D, design, engenharia e a logística de compras, quanto as do fim da cadeia, logística de vendas, marketing e serviços pós-vendas, adicionam mais valor do que a produção, do que a transformação fabril, né? Então, a curva de valor adicionado, ela tem um formato de um U. E para a gente entender se isso é verdade, é muito difícil, porque os dados não mostram. Então, já aí nesse paper com os outros autores, nesses dois papers que eu indiquei, a gente demonstra, primeiro, que em termos de custos, os custos produtivos ainda são a ampla maioria das empresas, mas fazendo uma conta sobre como essa relação entre a proporção de gastos com OPEX, ou com COGS, com custos operacionais,
aqui assumidos como atividades intangíveis, e com custos produtivos assumidos como atividades tangíveis, tem sim uma relação que a gente viu através de um painel, né, de uma análise em painel econométrica, com a lucratividade das empresas e dos diferentes setores. Então, olhando para o balanço financeiro das principais 10 empresas de cada setor da indústria de transformação, que são 22 setores, a gente consegue encontrar no período, sempre que ponderar, né, porque dados quantitativos não devem ser generalizados como uma grande verdade para tudo, então estou especificando. Para o período de análise nosso, que foi de 2008 a 2017, houve uma relação positiva entre uma estrutura de gastos que privilegiava gastos intangíveis e a lucratividade, né? Isso varia de setor a setor, e varia também, a gente dividiu as empresas por intensidade tecnológica e por intensidade dos gastos em produção, né? Então, por exemplo, o setor de petróleo é um dos que mais gasta com produção, gasta 95%, enquanto que o setor farmacêutico, se não estiver errado na minha memória, é o que menos gasta cerca de 30%, 35%, agora não lembro direito, 40% com OPEX, né? E principalmente P&D. Que eu sugeri que no caso do setor farmacêutico não existe uma curva sorriso, mas sim uma curva descendente para todos, em que P&D e as atividades lá do começo de geração de conhecimento para o processo produtivo adicionam mais valor do que todas as outras do processo produtivo. Mas, enfim, então essas métricas financeiras são outro jeito de tentar mapear as cadeias. E, por fim, né, que eu já estou falando aqui, eu acho que eu já extrapolei o tempo que eu tinha aqui, para depois a gente conseguir discutir, uma outra forma de saber qual que é esse mapa, né, das cadeias produtivas é perguntar para as empresas da onde vem a geração de valor. Mas, como eu disse, isso é uma informação estratégica, né, difícil de conseguir. E aí, durante meu pós-doc, eu elegi um setor, o setor de máquinas e equipamentos no Brasil, e através da parceria com a ABIMAC, a gente elaborou um questionário que não perguntava diretamente da onde vinha o valor, né? Então, primeiro eu fazia um mapeamento dessa parte financeira, que eu acabei de descrever para vocês, e em seguida eu questionava os executivos que participaram dessa pesquisa, foram 50 empresas, e 70% dos executivos eram altos executivos, presidentes, CEOs, CFOs, diretores, ou no máximo gerentes gerais, né? Então, cargos hierárquicos altos, e essa amostra correspondia ao perfil das empresas por porte, né, o número de empregados. Então, a maior parte da minha amostra era com micro e pequenas empresas, mas ao perguntá-los, ao questioná-los sobre a percepção de valor adicionado pelas diferentes atividades que constam na curva sorriso, foi revelado que a atividade de transformação ainda é tida como uma que gera muito valor no Brasil, tanto quanto pesquisa e desenvolvimento, né? Então, isso confronta a lógica da curva sorriso. E, ademais, quando eu mostrei a eles a curva sorriso e perguntei se concordavam com ela, a maior parte dos respondentes disse que não sabia. Então, não falaram nem concordo, nem discordo, não sabia avaliar. Então, isso significa que essa lógica ela não é tão óbvia. Pelo menos a gente pode interpretar isso de várias formas, mas eu vou aqui me ater a essa questão. Ela não é tão óbvia e não pode ser tomada como dada, nem para o Brasil, nem para máquinas e equipamentos, nem para todos os setores. Isso varia muito e a gente precisa pesquisar e avançar bastante para obter esse mapa das cadeias de valor. E aí, para ir para a última parte da minha fala, que eu tinha me programado aqui, que é fazer um pouquinho a economia política atual, queria dizer o seguinte: tem sido bastante discutido na mídia
como durante a pandemia houve diversas rupturas, né, nas cadeias de valor. Então, quando a China fechou os seus portos lá em fevereiro de 2020 e interrompeu, né, a provisão de diferentes bens, até mesmo serviços desses processos produtivos mundiais, o processo produtivo em outras regiões sofreu rupturas, foi interrompido, né? E as medidas de isolamento tomadas nas diferentes localidades também provocaram fechamento de fábricas, interrupção das atividades. Então, houve aí uma confusão geral nessas cadeias de valor. Mas, a grosso modo, elas continuaram funcionando. E naquela época também atuei e pesquisei sobre o que ajudou algumas empresas a continuarem a funcionar, a manter sua demanda, mas a manter a sua cadeia funcionando, e o que ficou respondido e o que a literatura tem mostrado também é que as cadeias mais resilientes foram justamente aquelas que tinham relações com os seus fornecedores mais flexíveis, mas também mais bem desenhadas e muitas vezes apoiada numa diversificação que contava com uma boa rede local, né? Então, a globalização, naquele momento, dos fornecedores atrapalhou diversos casos. Mas também já tem estudos que mostram que, apesar disso, rapidamente, essas cadeias que eram mais globalizadas recuperaram suas atividades e retomaram, mas existem exceções muito importantes e que fizeram muitos estragos e ainda prejudicam a nossa dinâmica produtiva e têm gerado graves consequências sociais e econômicas, como nas cadeias de alimentos, e, por exemplo, o arroz. Se vocês olharem os dados internacionais do preço do arroz, vão constatar uma grande elevação, sendo que o arroz alimenta a China toda, a Ásia inteira, o Brasil também é um produto importante. Então, a falta de resposta, né, da produção de arroz às demandas e essas rupturas que aconteceram na cadeia do arroz geram, sim, problemas, por exemplo, de seguridade alimentar. Também no setor de semicondutores, houve grandes rupturas, tanto que o plano, né, que a Task Force que o governo Biden implementou para conferir mais resiliência às suas cadeias, coloca semicondutor como prioridade. Então, a tática sugerida ali no relatório dos 100 dias dessa força-tarefa é de que se nacionalizem e se readensem as cadeias de semicondutores da indústria automobilística, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Outros setores ressaltados são de baterias de grande capacidade de armazenamento, energias renováveis, matérias-primas e ingredientes estratégicos dos produtos farmacêuticos. E agora, deixa eu ver se tem mais algum que eu me lembre. E os minerais, como as terras raras, que correspondem aos chips, né, aos setores eletrônicos e a todos esses setores relacionados às tecnologias 4.0, né? Nesse relatório, nos planos de infraestrutura e de desenvolvimento, tanto dos Estados Unidos quanto o plano quinquenal da China, também aparece como prioridade tornar essas duas nações carbono neutras até 2050 e 2060, respectivamente. Para que isso aconteça, né, se for liberado, se sair do papel mesmo, mas deve sair, isso vai exigir um monstruoso investimento em energias renováveis. E isso pode se tornar um dos carros-chefes da economia mundial, né? Então, os setores atrelados à indústria 4.0, sustentabilidade, estão sofrendo grandes empurrões dos principais estados que competem hoje nesse sistema interestatal, e aí a gente faz o fechamento a partir da abordagem teórica que eu coloquei, China e Estados Unidos, e
devem reconcentrar e recentralizar a riqueza para esses polos da economia mundial, enquanto que na periferia, no Brasil, a gente vai ter que enfrentar maiores dificuldades e um alargamento das assimetrias de desigualdade, não só por causa dessas relações externas, quanto por causa das relações internas, da competição e da luta de classes nossa aqui, que tem pendido por esse lado da direita ultraconservadora através de uma ideologia bastante selvagem de neoliberalismo, para dizer o mínimo, né? Então, tudo isso, para fechar, nos leva a um quadro muito sério, muito preocupante no Brasil, de aprofundamento das desigualdades, com menores chances competitivas nessas cadeias de valor, e que, bom, ainda com esse governo esdrúxulo, também tem uma visão totalmente antissustentável, antiecológica, que deve nos levar a ficar cada vez mais desprovidos de capacidade e de potencial para firmar a nossa soberania e lutar pelo que nós, enquanto povo, enquanto população, acreditamos ser o desenvolvimento inclusivo e sustentável. E aí eu vou ficar por aqui, que eu acho, sem parar, por 1 hora. Tudo bem, Gabriel? Ótimo, Cris, tudo bem, claro. Foi excelente a sua fala, você foi super clara. E chegaram algumas perguntas que eu queria dividir com você por aqui. Podemos? Sim. Então, olha só. O Gilvan nos pergunta: no contexto do capitalismo pandêmico, as atividades tangíveis, tais como produção de IFAs, vacinas, equipamentos, EPIs, não é? Se mostraram determinantes na definição das cadeias globais de valor? E aí, antes de continuar, eu te pergunto, Cris, tudo bem a gente fazer blocos de 3 questões? Tudo bem? Tudo bem. Então, o Dário, por sua vez, nos pergunta: existem dados disponíveis sobre investimentos produtivos das empresas transnacionais? Certo. E a terceira questão desse bloco foi feita pelo Vinícius, que nos diz o seguinte: professora, é possível estabelecer relações entre uma maior lucratividade de ativos intangíveis e o processo de acentuação da financiarização? Joia. Um bloco de 3, né, Gabriel? Um bloco de 3. Tá, então primeiro eu preciso cumprimentar os 3, né? O Gilvan me orientando e participou da disciplina de EPM, Vinícius também participou de EPM, e Dário não foi meu aluno ainda, mas a gente é super amigo, a única rede social que eu participo, e eu gosto muito dele. Então, eu agradeço as 3 perguntas e vou responder então na ordem, tá? Então, Gilvan, sim, né? Então, várias das atividades mais tangíveis e que se referem à transformação das cadeias foram valorizadas na pandemia, como alguns desses que você citou, mas por exemplo, o IPA, né, estão relacionados ao mesmo tempo com atividades intangíveis. A questão é que é super difícil realmente de separar de onde vem o valor ali, mas em alguns casos, tem a própria produção, a gente não pode achar que, né, sem a transformação espalhada, tem vícios, né? Então, sem esse elo no processo produtivo, o nosso padrão de vida desmorona completamente, né? Então, sim, algumas atividades foram mais valorizadas, e inclusive, né, como eu coloquei no final da exposição, estão constando aí dos planos e desses projetos de readensamento das cadeias produtivas. Então, vocês sabem, a gente leu aquele texto da UNCTAD, do relatório do ano passado, que, aliás, é bem diferente do relatório desse ano, já saiu o relatório desse ano da UNCTAD sobre os investimentos produtivos internacionais, e faz pouquíssima menção àqueles movimentos das cadeias
Então, apontados, né, naquele relatório do ano passado, que falava que as cadeias estão vivendo 4 movimentos principais, que são o reshoring, né, a regionalização, a diversificação e a replicação. Todos eles significariam um maior caráter local para as cadeias, e isso elevaria a importância das estratégias de reindustrialização nas diversas regiões do mundo, mas, sobretudo nas regiões em desenvolvimento, eu acredito, porque já estão fora dessas cadeias e precisam entender como se tornar menos vulneráveis a essas rupturas internacionais. Aí, respondendo ao Dário, sim, existem dados de investimento produtivo nas empresas transnacionais, tem uma base específica para isso, que agora me fugiu o nome, mas mesmo nas bases que compilam dados financeiros das empresas, a gente consegue achar essa informação, tá? Então, por exemplo, tem uma base que eu até fui essa semana numa reunião para ver se dava para comprar pelo NIDS, mas é impossível porque a base é super cara, mas que chama Orbis, e lá descreve muito os tipos de despesas das empresas, e inclusive tem uma parte especial sobre propriedade, proteção de direito de propriedade intelectual, patentes, investimentos em P&D, tudo associado à inovação, que seria muito legal da gente ter acesso, né? Eu até questionei o gerente que estava tentando vender a base para nós, se esses dados realmente eles ficavam mais limitados nas empresas do que as universidades. E ele falou que sim, existem algumas universidades estrangeiras e até nacionais, grandes, privadas, com muitos recursos, que vêm comprando bases de dados como essa, mas nós da universidade pública de países em desenvolvimento e emergentes, odeio ficar usando essa nomenclatura do Banco Mundial, temos menos acesso, é mais difícil para a gente, sobretudo nesse contexto adverso de quebra de orçamento, dessa ideologia que renega a importância da ciência e da tecnologia, o que é um absurdo, né? É uma coisa que a gente não custa acreditar que regredimos tanto assim. E aí, respondendo a pergunta do Vinícius, isso aí, Vinícius. Então, essa análise dos balanços financeiros das empresas, né, e, por exemplo, essa conclusão que o nosso artigo tirou de que o maior gasto proporcionalmente em OPEX do que em COGS eleva a lucratividade, nos diz muito sobre a financiarização das mesmas, né. Então, lembrando que todas as decisões de alocação de recursos em empresas são decisões financeiras, e eu lembro como você gostou daquele artigo do Cefati, né, sobre a relação entre financiarização e empresas transnacionais, nos levam a isso daí. Então, por exemplo, em próximas entrevistas, se eu fizer, eu tenho aqui alguns projetos de pesquisa na cabeça para isso, eu incluiria no questionário questões sobre financiarização e sobre como opera essa lógica da financiarização dentro das empresas, porque ela é muito mais, eu vou usar uma palavra aqui, pragmática, né? Eu vou colocar, talvez, do que... não vou falar isso. Do que como uma grande estratégia de esmagar os empresários, capital versus trabalhadores. Eu não sei, a gente precisa entender isso mais no detalhe, que no final acaba sendo isso, né? Mas o quanto isso determina as ações é que eu ainda tenho dúvidas, óbvio. Valeu, gente, eu espero ter respondido. Bacana, Cris. Tem um segundo bloco, segundo e último bloco que eu divido com você agora. O Itamar pergunta o seguinte: no seu texto, você aponta a relação centro-periferia entre Estados Unidos e México como ilustrativa das cadeias globais de valor. Pode-se dizer que os Estados Unidos é o sol desse ecossistema?
O Edilson nos diz: poderíamos dizer que as cadeias globais de valor acentuam a superexploração, concentram as tecnologias e o capital nos centros hegemônicos e perpetuam as desigualdades, em especial na relação centro-periferia? E aí, Cris, se você me permite, eu faço mais duas questões. Tudo bem? Posso responder essas duas primeiro, então, Gabriel? Claro. Claro. Eu acho melhor. Vou pegar aqui do Edilson, que está na tela. Acredito que você esteja se referindo, né, Edilson, ao conceito do Marie, de superexploração. Bom, e claro, dentro da visão da teoria de dependência associada mais marxista, né, da tradição do Marie, do Gunder Frank, a gente vai ter que as tecnologias, sim, são uma linha divisória entre centro e periferia, e a propriedade dela acentua, sim, as desigualdades. Então, essa é uma hipótese nossa a partir desse referencial teórico, né? A gente precisa demonstrar essa hipótese, ir atrás dessas respostas. E existe, como eu vinha falando, uma dificuldade empírica muito grande, né? Então, por isso que a gente precisa começar a imaginar, existe muita gente trabalhando com isso também, as métricas, por exemplo, da superexploração no trabalho. A gente teria que fazer uma comparação dos níveis de salários no centro e na periferia, no poder de compra dos salários, que faz parte dessa definição, né? Então, a superexploração, ela interage também, porque é a venda de commodities e alimentos baratos da periferia para o centro, embaratece a cesta de compras dos trabalhadores, e isso ajuda os capitalistas de lá a não precisarem elevar consistentemente os salários, né? Então tem a exploração lá, e aqui tem isso, e tem também a relação de que todos os ganhos de produtividade vão para o lucro e não para salários, né? Dada o grande contingente aí de mão de obra de reserva. Então a gente precisaria olhar todas essas relações de trabalho. Oi, Rosa, sabe que eu estou falando aqui com o maior cuidado, porque eu sabia que você ia escutar e eu estava com medo de você me xingar, porque você é meu grande orientador aqui da inspiração para essa análise mais crítica pelo lado do mundo do trabalho. Mas então a gente precisaria de métricas para essa exploração do trabalho e para entender essa concentração tecnológica. Mas essa hipótese faz todo sentido, tá? E aí o Itamar, volta para mim, Gabriel, deixa eu ver se eu lembro aqui que eu escrevi, perguntou México. Então, você sabe que esse artigo aí com o Zé, originalmente chamava, eu vou falar em português, a mexicanização das cadeias globais de valor de farmacêuticos, né? Foi assim que a gente entrou comigo na SASE, que é uma dos principais encontros aí em que participam, por exemplo, essas estrelas da teoria de CGV, como o Gary Gereff, e o Zé apresentou isso para o Gary Gereff. Eu estava parindo na mesma data, não pude ir no congresso, que foi lá em Nova York, e eles ficaram, segundo o Zé, muito bravos com a nossa perspectiva, que a gente, né, criticou pra caramba a perspectiva que a gente chamou de mainstream de CGV, e a gente concluiu que sim, existe uma mexicanização das cadeias, porque todas elas têm relações centro-periferia que são bastante regionais, né? Então, as cadeias como um todo, globais, têm 3 grandes centros, ou polos, que um é na Europa, outro é na Ásia, o outro é na América do Norte, e em cada centro tem, em cada um desses eixos, tem o centro principal, que são Estados Unidos, Alemanha e Japão, mas isso varia um pouco em cada atividade, né? E a gente mostra aqui em Pharma, a Suíça também é muito importante, porque ali também reúnem as grandes farmacêuticas internacionais, estão na Suíça, e tem uma lógica aí também relacionada à tributação, os incentivos tributários, dados para essa localização das empresas lá, né? Mas essa relação de sol, né, em que prevalece os Estados Unidos, ali naquele eixo e no mundo, se repete
em algumas cadeias, mas está sendo bastante ameaçado. Já pode ter, inclusive, mudado de eixo pela China, né? Então, eu estava até olhando os dados, no começo da década de 2000, a produção mundial era concentrada nos Estados Unidos, e a China não tinha nem a metade, né, da produção mundial, da indústria de transformação, por exemplo, que os Estados Unidos detêm. E hoje a China é a grande produtora de quase todos os produtos da indústria de transformação. Além disso, ela é também o principal polo de origem dos fluxos de investimento direto estrangeiro, substituindo os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos permanece, esse ano eles ficam disputando, mas eu acho que no ano passado eles receberam mais do que a China, investimentos diretos estrangeiros. Enfim, mas então existe aí uma disputa que cresce. Em alguns segmentos, China já tomou um lugar, né? Mas essa mexicanização, que seria o fato de que alguns países adquirem um papel de maquilador das cadeias produtivas, ou seja, de desempenhar as atividades de menor valor adicionado, que não são somente a montagem, como no caso clássico, até dos aparelhos eletrônicos, né? Você pega todas as peças, todos os componentes, monta e reexporta, como no caso do Brasil também, o Brasil, sei lá, 95% da cadeia de eletrônicos é externa, no Brasil se faz a montagem, e até isso a gente já está perdendo, né? Que é o assembly. Então, esse perfil maquilador existe em diferentes cadeias produtivas, e os diferentes países, sei lá, Polônia, República Tcheca, a Eslováquia, que agora é Tchequia, já tem que me atualizar, lá na Europa, ou até o Vietnã, Filipinas, na Ásia, ou México, na América do Norte, esse perfil mais maquilador a gente observa, sim, em várias cadeias. Algumas os Estados Unidos lidera, outras não. Então, eu espero ter te respondido, Itamar. Ana Cris, então, as questões subsequentes são as seguintes. O Leodoro pergunta: professora, sobre o seu trabalho com o uso da matriz de Leontief, qual setor destacado da economia nacional apresentou maior impacto no valor da produção total sobre o restante da economia? Tá. Lucas. Tudo bem? Seguimos, Cris? Seguimos. Tá. Tem mais duas perguntas e a gente encerra esse bloco de perguntas. O Lucas pergunta: como o Brasil pode aproveitar a mudança de paradigma na matriz energética para reposicionar sua indústria automobilística com foco no mercado externo? E, por fim, o Rafael diz o seguinte: professor, obrigado, foi muito bom te ouvir. Uma pergunta: como decisões no aspecto da soberania interna ou de empresa interferiu na circulação de IFA para as vacinas ao redor do mundo? Tá. Então, vamos lá, vamos por ordem. De novo, vejo aí alguns queridos, né, novamente, Rafael, Lucas Gissoni. O primeiro, eu acredito que não tenha sido meu aluno ainda, acho que era Evonildo o nome, né? Vamos começar pela Leodoro. Então, vamos começar pela sua pergunta. Agora, eu não sei qual que você está falando aqui dos meus trabalhos, mas eu imagino que seja de complementaridade produtiva na América do Sul, né? Se for esse, porque matrizes de Leontief estão sempre nos trabalhos que envolvem matriz e subproduto, inclusive esses que vão usar os dados de comércio em valor adicionado, né? Mas que eu tenha mexido diretamente e olhado os efeitos de encadeamento, né? E essa é uma outra métrica do desenvolvimento que é bem complicada, acabei esquecendo de falar, foi bem lembrado por ti,
né? Quanto que se transborda, né? Quanto que o setor puxa as outras economias através dos efeitos para frente e para trás de encadeamento, depende, então, dessas matrizes de Leontief que nos dão uma perspectiva que também não é bem perfeita sobre esses mecanismos que podem fazer a ponte entre o setor exportador, por exemplo, e a matriz produtiva, né? Então, eu tenho 2 trabalhos que olham para a matriz de Leontief e efeitos de encadeamento diretamente. Um deles é o do meu doutorado, é o texto que foi publicado na Unicamp, pela Unicamp, na revista Economia e Sociedade, e nele eu observo os efeitos de encadeamento dos setores que predominam na pauta comercial dos países que ali analisei, que foram Malásia, Tailândia e Indonésia, né? E no trabalho mais recente, que é 2017, que resulta de uma bolsa de pesquisa que eu recebi do IPEA, eu tento analisar os efeitos da complementaridade a partir da matriz intrarregional que o IPEA fez junto com a CEPAL, tentando ver as situações produtivas dentro da América do Sul, tá? Nesse trabalho, infelizmente, a matriz era de 2005, e a gente estava lendo em 2017, portanto, era um espelho retrovisor bem para o passado, porque quando a China entrou na região, mudou bastante essas relações, né? E ela vem competindo por mercados e absorvendo também boa parte das exportações desses países que são geralmente de commodities, mas mesmo assim, olhando para aqueles setores, agora não vou falar besteira, pelo que eu me lembro, primeiro a gente identificou uma baixíssima integração, no sentido que as atividades produtivas dos países, das regiões, tinham um poder de encadeamento com as atividades produtivas dos outros países muito baixas, mas, e era isso que eu tentei defender naquele paper lá, que foi publicado na revista Tempo do Mundo, justamente nas exceções se encontram alguns potenciais, né? E um dos potenciais, por exemplo, era em produtos metálicos, né? Então, no setor de produtos metálicos, a gente tem o alumínio, e uma das empresas líderes produtoras de alumínio no Brasil é a Votorantim, que tem operações no Peru e na Bolívia, que eram, acho que, se não me engano, justamente os países em que a gente achou um efeito de encadeamento mais forte entre os países ali, associado a esse setor. Então, a gente está vendo, sim, aí uma especialização interindustrial, na qual os ganhos de escala podem estar ajudando essa integração comercial, né? Algumas que a gente via no setor como um todo, né? Mas isso dentro do setor automotivo, as relações Brasil-Argentina também são fortes. Tinha uma certa integração também no setor de distribuição, produção de energia, né? Entre Brasil e Paraguai, o efeito aí, obviamente, é dado pela Itaipu, certo? E deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Eu acho que esses eram os setores destacados naquele estudo, tá? Aí a próxima pergunta, o Rafa perguntou do IFA, e o Gissone, qual que era do meio? Gabriel, o que o Lucas perguntou? Desculpa, eu não estou anotando aqui. Imagina, voltando aqui, deixa eu resgatar. O Lucas fez uma pergunta, os dois fizeram uma perguntinha fácil. Como o Brasil pode aproveitar a mudança de paradigma? Então, Lucas, e aí vem essa, né? Então, o foco da indústria automobilística mundial é o carro elétrico. E isso tem a ver, né, com esse paradigma sustentável, as tecnologias verdes e tal.
E agora, como o Brasil pode aproveitar, você me provoca com isso, né? Primeiro, eu falei isso domingo lá, no Conexão Xangai. A gente falar do que o Brasil pode fazer, nos dá um frio na barriga, né? Porque politicamente, a configuração com esse pacto social que não existe, a gente não consegue fazer nada, né? O que a gente fez ali no Inovar Alto gerou um pouquinho de resultado e logo caiu, e logo os esforços se perderam, né? Se evaporaram. Mas, teoricamente, né, se a gente tivesse uma condição política mais favorável, uma visão de longo prazo, a favor do desenvolvimento sustentável, inclusivo, soberano, o Brasil, que sim, né, já teve com os automóveis movidos a álcool, né, desde os anos 80, uma vantagem competitiva nisso, e até no próprio carro elétrico, poderia, sim, aprofundar aí os incentivos para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação nesse sentido, porque já teve no passado alguma liderança nisso, em pesquisa com isso, né? Mas hoje em dia a gente vê ao contrário a fuga, né, das empresas automobilísticas do país e as atividades sendo desempenhadas aqui cada vez mais seguidoras ou imitadoras das iniciativas que são tomadas pelas matrizes, né, longe daqui, e não como propositoras. Porque isso aqui é uma coisa interessante, vou aproveitar essa pergunta para fazer esse parênteses, assim. A lógica de operação das empresas multinacionais ao longo do mundo também é bastante competitiva entre as subsidiárias, tá? As subsidiárias do Brasil, do México, da Venezuela, às vezes competem por mercado, competem por recursos, competem por poder dentro dessa estrutura internacional de governança da própria transnacional e da sua cadeia. Então, tem interesse das filiais, das multinacionais aqui no Brasil em ascender, em desempenhar atividades mais progressivas, que confiram mais, no final, mais lucro e mais poder para essa lógica de acumulação da empresa transnacional, né? Então, poderia ser que essas próprias filiais da indústria automobilística aqui quisessem ser mais protagonistas em suas cadeias, mas o que a gente vem observando no Brasil é justamente o contrário, né? As condições macro externas à empresa e as condições internas à empresa têm levado a um papel mais subalterno, mais dependente e mais decadente nessas cadeias de valor. Aí, por fim, Rafael perguntou da IFA. De novo, deixa eu ver especificamente o que ele me perguntou, que também é um negócio que eu não sei se eu sei responder, Rafa. Põe aí para mim, Gabriel, por favor. Tá aí? Bom, tá com você. Como desses dois aspectos da soberania? Então, olha, eu não vou falar, não sei dizer diretamente nos detalhes como se interferiu na circulação de IFA para vacinas ao redor do mundo, mas esse caso é um caso emblemático de como as relações interestatais ainda são super importantes para entender as relações nas cadeias de valor entre empresas também, e até preponderar, né? Então, nesse caso, como a maior parte das negociações de vacinas foi via governo, não entre agentes privados diretamente, os estados se colocaram, e aí o seu maior ou menor poder nessas relações exteriores fez toda a diferença, né? E no nosso caso, nos colocou lá no final da fila como um estado péssimo, que, além de tudo, tenta ganhar propina na negociação da vacina. Vocês estão me obrigando a falar isso aqui ao vivo e gravado, mas se forem comprovadas essas denúncias, é uma situação que é o cúmulo da falta de respeito, de ética, de um governo
tentar ser corrupto e ganhar dinheiro em prejuízo da vida das pessoas. Eu não consigo imaginar nada mais repugnante, é terrível. Cris, eu agradeço de novo, a sua participação foi excelente e tivemos repercussões muito boas. Além da mensagem da Rosa, que eu coloco aqui novamente, o Gilvanos, professora Cristina, sempre bom ouvi-la, parabéns pela exposição. O Dário, parabéns, professora Cristina. O Matheus, excelente exposição, obrigado. Muito boa aula, professora, obrigada, nos diz o Itamar. A Tatiana participou do nosso encontro aqui hoje. Gente, vocês vão me fazer chorar, viu? Porque a gente fica tão isolado aqui que receber essas manifestações. Bom, e sobre a cadeia de fármacos e da saúde, com certeza, semana passada, vocês já tiveram aí aprenderam muito com a Rosa. Então, fico muito feliz que ela esteja aqui nos ouvindo. Mas, olha, Cris, continua, viu? O Leonardo nos diz excelente aula, agradeço pela partilha. Leodoro, muito bom, obrigado. O Lucas nos diz obrigado pela aula, Cris. Alexandre, aula incrível, obrigado, professora. E além disso, a gente tem todo... Ale, vamos aí nas cadeias da Covid. O Ale está no estudo aí comigo. Bacana. E aí tem vários outros agradecimentos com relação às suas respostas para as perguntas feitas, enfim, pelo pessoal aqui. Eu que agradeço, gente. Foi muito bacana. Então, agradeço de novo, Cris, seu interesse e disponibilidade. E lembro todo mundo que está aqui nos acompanhando, que vai assistir esse vídeo em um momento subsequente no YouTube do canal do NIDS, eu lembro que na próxima terça-feira, dia 13/7, também às 14h, a gente vai receber o professor Márcio Postman para a discussão do seguinte tema: a economia política mundial e o mundo do trabalho. Portanto, nos reencontramos na próxima terça-feira, dia 13. Valeu, Cris. Um abraço a todos. Obrigada, Gabriel. Você, como sempre, super gentil, super cortês. Obrigada pela toda a ajuda aqui. É ótimo participar das suas atividades que você fica aí agitando. Bacana, Cris. Eu já te mandei uma mensagem nova. Tá bom? Até mais, gente. Boa tarde.